Fala, gente, este mais um Mano a Mano, clássico quadro aqui do Esporte Interativo, de todos os seus programas, e mais clássico ainda com esse verdadeiro fla-flu intelectual, jornalístico e de barba. Como temos Vitor Sérgio Rodrigues, boa noite, bom dia, boa tarde. Muito obrigado. E é aquele negócio, fazer esses quadros com Formiga é ótimo porque o Formiga é aquela pessoa de quem você adora discordar. Muitas vezes não consegue. Discordo de você completamente, Vitor Muitas Sérgio. vezes você não consegue, mas você adora discordar do Bruno Formiga. Bom, então seu direito de resposta, Bruno Formiga. Não, é isso, eu adoro discordar de mim mesmo também, já mudei várias opiniões ao longo da minha vida e é sempre bom. E como diz o próprio Vitor Sérgio, a gente só não mudam de opiniões aqueles que são o quê, Vitor? Só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Exatamente. Você não pode mudar de time. Você pode até vestir camisa de outro time. Essa belíssima camisa do América. Mas, ó... Espetáculo, hein? Espetáculo. E tem muito idiota aí que não tá mudando de opinião, viu? Inclusive por conta da... Exatamente. Exatamente. Já talcamos aqui, então vamos ao seguinte. O Mano a Mano, que não se chama Mano a Mano, chama-se o nome de um quadro que está escrito aí em cima, embaixo, deu joia, deu like, deu compartilhe, dá cutucada, ainda se cutuca, eu não sei, a quarentena deve se cutucar, mas enfim, esse é um papo pro Ale Oliveira, mas a discussão agora é Brasil. Como diria o grande Alexandre Santos, cutucou lá dentro. Cutuca quem dá, e deu, grande querido Alexandre Santos, da família do nosso não menos querido Márcio Espímpolo. Seguinte, o quadro chama-se Mano a Mano, a gente agradece evidentemente a nossa produção para dizer o nome. Mauro, você não sabe nem o quadro que você está apresentando o nome, eu não sei. Mas o que eu sei... Nada mais Mauro Betting do que isso. Ou estamos aqui para esse quadro que eu não lembro o nome. Mas a gente não pode esquecer nunca a conquista da Copa das Confederações lá na Alemanha em 2005 e a conquista da Copa das Confederações em 2013 no Brasil. Dizem que é uma zica desgraçada. Você ganha a Copa das Confederações ou ganha a Copa do Mundo. Tanto faz, gente. O que importa é que a gente foi muito bem em 2005, foi muito bem em 2013, mas o objetivo, o fulcro deste Mano a Mano é definir homem a homem, nome a nome, qual foi o melhor time ou os melhores jogadores de cada posição, começando evidentemente pela meta do time do técnico Carlos Alberto Parreira em 2005, tinha Dida na meta. O time do técnico Filipão em 2013, aqui no Brasil tinha Júlio César. Vitor Sérgio Rodrigues, Júlio César de 2013 ou Dida de 2005? Então, eu para esses quadros aí, como quando eu voto nesse quadro e envolvendo pessoas da atualidade, envolvendo jogadores da atualidade, eu sempre conto o momento. Como aqui quase todo mundo já parou, acho que todo mundo parou já, né? Todo mundo que está envolvido aí já parou. Né? Daniel Alves acho que não, Marcelo, não, 13 tem bastante gente. Né? De 13 ainda tem. Então, mas aí como você está pegando alguém que já parou com alguém que não, então eu vou votar aqui pelo ápice, né? Pela maior nota do PES que esse cara já teria, né? Então, nesse caso, é muito nivelado por cima, mas eu voto no Dida. Dida de 2005 contra Júlio César de 2013, dois goleiraços, né? E que seriam goleiros, evidentemente, nas Copas seguintes. Aliás, o Dida 2006, o Júlio em 2010 e 2014. Bruno Formiga. Eu acho que teria disputa, assim, da carreira. Se você pegar o melhor Júlio César, talvez tenha sido em 2010... de fato o melhor goleiro do mundo. Acho que o Dida nunca teve esse posto. Sempre teve gente brigando ali. Acho que ele não era unanimidade nem no Brasil. O Júlio César em algum momento foi unanimidade em todo mundo. Então assim, talvez pelo conjunto da obra eu fosse em Júlio César. Mas se a gente lembrar, 2005, o Dida era na casa do inquestionável, ou mais ou menos. O Júlio César tiraram da cartola. Assim, ninguém nem imaginava que o Júlio César seria o goleiro de 13 e 14. Então eu fico com o Dida mesmo. O 14 ele estava jogando no Canadá quando convocado pelo Filipão. Não, então, e só foi pro Canadá porque o Filipão falou: arruma um clube que senão, pelo amor de Deus, que senão eu não vou te levar. Você pode estar jogando no Bambala e no Arimateia, mas você tem que estar jogando em algum lugar. E aí ele foi pro Montreal Impact, né? No Canadá, não é isso? Era o Toronto, um time de Toronto, né? O Toronto FC? Acho que era Toronto. Boa pergunta, eu vou até pesquisar aqui. Vamos lá. Mas enfim, ponto para a Dida, 1-0 para o time de 2005. Laterais direitos, Daniel Alves, do time de 2013, que venceu a Espanha por 3-0, ou o Cicinho, do time de 2005, que na final venceu a Argentina por 4-1. Começa com você, Bruno Formiga. Rapaz, aí eu acho que não tem briga de jeito nenhum, nem na carreira, nem no momento, assim, nem era o melhor Daniel Alves, talvez, ele tenha jogado mais em 11, 10, 12, sei lá, mas enfim, qualquer momento da carreira o Daniel Alves jogou mais que o Cicinho, e olha que o
Cicinho chegou na Copa das Confederações voando, né? Era o melhor momento da vida dele. Inclusive, é aquilo que eu sempre falo, que a gente coloca em pedestais jogadores que pararam, às vezes, como se eles não fossem inquestionáveis, e não é verdade. Porque em 2006, por exemplo, se você conversasse com 10 brasileiros, 7, 8 iam dizer que o titular da Copa deveria ser o Cicinho e não o Cafu. Então, assim, foi o melhor momento da vida do Cicinho, foi. Mas é insuficiente, acho que para brigar com o Dani Alves aí. Foi um ano fabuloso, né? Ele foi campeão da América, campeão da Copa das Confederações, campeão do mundo, tricampeão pelo São Paulo e logo depois se apresentou ao Real Madrid. Daniel Alves ou Cicinho? Por enquanto eu voto pro Daniel, Vitor Sérgio. Então, só para esclarecer, realmente é Toronto FC. Ele ficou emprestado em 2014. O Júlio César jogou 7 partidas pelo Toronto FC. Cara, ainda bem que eu estabeleci como critério o ápice da carreira. Porque se eu estabelecesse como eles chegaram naquela competição, eu teria que votar no Cicinho. Porque o Daniel Alves chegou à Copa das Confederações jogando muito mal. Não era assim mais ou menos, não. Era muito mal. O Daniel Alves vai se recuperar, vai voltar a jogar o nível que ele jogou no primeiro semestre de 15, naquela arrancada absurda do Barcelona que faria a tríplice coroa. Como ele chega em 2013 e como ele faz a Copa do Mundo, a gente tem que lembrar, gente. O Daniel Alves perdeu a posição pro Maicon, do meio da Copa do Mundo, com o Maicon precisando quase de um Uber para voltar para a posição. E o Daniel Alves perdeu com méritos. Tinha Uber em 14 anos. Ele perdeu com deméritos a posição pro Maicon. Então, se eu fosse votar como eles chegaram à Copa das Confederações, eu votaria no Cicinho. Como eu estabeleci o critério, o máximo de cada um, Daniel Alves. Daniel Alves, então, 1-1. Faça-se essa ressalva. O Daniel Alves chegou à Copa das Confederações de 13 jogando muito mal. Não era um bom momento mesmo. Então, outra unanimidade, um para Dida, outro para Daniel Alves, um para cada lado. Agora começa com você, BSR, a zaga direita. Thiago Silva, de 13 no Brasil, ou Lúcio, de 2005 na Alemanha? Então, acho que é aquele negócio, né? Se você for pegar o máximo da carreira, o máximo da carreira, eu acho que em técnica, eu acho que o Thiago Silva era melhor, mas um zagueiro como todo, eu acho que o Lúcio foi mais importante, foi mais... 3 Copas titular, uma carreira, 3 Copas titulares, uma carreira incrível na Alemanha, uma temporada fantástica, 9-10 na Inter, era um daqueles pilares daquele time, então vou votar no Lúcio. Voto pro Lúcio. Você, Bruno Formiga, Thiago Silva. Rapaz, eu não... É um duelo muito bom. Eu acho um duelo muito bom, mas eu acho... Eu lembro 2002, que a gente ficava e teve o jogo contra a Inglaterra, que teve a bola, o azar, né? A bola bate nas costas do Lúcio, sobra pro Owen e ele faz 1-0 pra Inglaterra. E o ciclo ali, eu lembro bem da narração. Não foi nas costas, não, hein? Não foi nas costas, não. Ele tentou dominar, ele contou isso no Jogando em Casa. Ele tentou dominar com a parte de fora do pé, para sair jogando, ele falou isso no Jogando em Casa. E isso tentar aí fez uma cagada. Eu já não sei se eu contei essa história, vou contar rapidinho. Esse gol, esse lance do Lúcio foi um cura-porre. Porque nesse jogo, não sei se vocês vão lembrar, o jogo começou 3h30 da manhã. Peraí. Eu saí do trabalho, eu trabalhava no site da Copa do Nordeste em 2002. Eu saí de lá mais ou menos 5h30, 6 horas, com o meu editor era o Márcio Ogata, que o Mauro Betti conhece muito bem. Saí 6h30, que ia fazer um churrasco na casa de uns amigos, ia começar o churrasco 7h30. Eu comecei a beber 7h30, uma cerveja chamada Santa Serva. Vocês não vão querer saber como é que é. Imagina como eu cheguei 3h30 da manhã. Completamente alucinado. A falha do Lúcio fez eu ficar bom na hora. Eu fiquei sóbrio na hora. Eu vi ele falando, cara, não é possível. Eu fiquei sóbrio. Contei isso pra ele, o Lúcio morreu de rir no sofá do Jogando em Casa. Eu tava dando uma olhada no gol agora, que assim, ele tá de costas pra bola, só que ele tenta ajeitar o corpo e a bola bate na perna, no calcanhar e tal, e sobra pro Oi, faz o gol e tal. E eu lembro bem do ciclo. E a impressão, assim, é de que as pessoas esperavam que aquele momento fosse acontecer, que o Lúcio era meio atabalhoado e tal, muito bom zagueiro. Mas assim, a minha sensação é as dúvidas que as pessoas tinham em cima do Lúcio, tipo, isso é uma bomba relógio que pode a qualquer momento errar,
eu acho que as pessoas nunca tiveram com o Thiago Silva, assim, ele é o cara que todo mundo sabe o que entrega, é o zagueiraço, que já foi considerado o melhor do mundo, com status de melhor do mundo. Não sei, sinceramente, se o Lúcio já teve esse status. Talvez em algum momento na Alemanha, pouca coisa, em algum momento na Inter, que ele já chegou meio que, não em fim de carreira, mas vê aí o que acontece e deu no que deu. Eu voto no Thiago Silva. Thiago Silva, um voto. Lúcio, outro voto. Bola, zagueiro para o meu time, eu gostaria do Thiago Silva, embora o Lúcio tenha jogado no meu time numa fase muito ruim, não dele, mas do time. O Lúcio tem uma história admirável mesmo, de superação de um monte de coisa, 3 Copas do Mundo, ser titular da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, e uma delas você ganhar, não é para qualquer um, né? Mas o Thiago Silva para mim foi mais zagueiro. Mas tem um episódio contra o Chile nas oitavas do Mineirão, ok, isso pesa, mas para mim não pesa tanto. Eu fico com o Thiago Silva. Mas o Lúcio foi campeão do mundo, eu sei, mas digamos, e pensando exatamente em 13 e 2005, ambos em nível muito bom, eu ainda acho que, mais ou menos no critério do VSR, a carreira, eu ainda fico com o Thiago Silva. Então, ponto para o time de 2013, Thiago Silva e Lúcio, mas um páreo muito bom, e aliás, poderiam fazer uma grande zaga juntos, porque o Thiago joga muito bem dos dois lados, o Lúcio pela direita, e um zagueiro mais rebatedor e outro mais técnico faria uma grande zaga. Zaga esquerda agora, senhores, é o Roque Júnior da equipe vencedora em 2005 ou Davi Luiz, zagueiro da equipe de 2013? Bruno Formiga. Rapaz, eu vou ficar com o Roque Júnior aí, o pobre do Davi Luiz vai acabar pagando um preço também pelo pós, né? Porque em determinado momento ele foi o jogador mais popular da seleção, ele já teve um momento de, não unanimidade, tá? Mas de muito respeito na Europa. Eu lembro que em 2014, quando eu fui lá a final em Portugal, o Real e Atlético, Davi Luiz ainda estava lá e a galera falava do Davi Luiz e tal em Portugal. A gente não ouvia muito falar do Davi Luiz no Brasil, porque ele saiu meio que... Era para ter sido o Anderson Martins, esse cara, viu? Lembremos que o Benfica foi olhar o Anderson Martins, que rompeu o ligamento do joelho. Aí os caras, então eu quero esse cabeludo aqui. E levaram o Davi Luiz. Mas assim, o Davi Luiz já foi muito bom, mas atabalhoado a vida toda, né? E meio desengonçado também. Eu acho que nessa o Roque Júnior, ele foi muito injustiçado em alguns momentos, mas um zagueiro classudo, muito seguro. Ele faz uma final em 2002, que beleza, a gente não tá falando mais de 2002, é de 2005, mas é soberba a final que ele faz contra a Alemanha. Assim, ele é um dos melhores em campo, ele, Kleberson e alguém aí que você escolher, qualquer um. Então, ponto para Roque Júnior, você, VSR? Também acho que... Embora a carreira internacional do Davi Luiz seja, em clube, né, seja mais vitoriosa que a do Roque Júnior, eu acho que no geral, no ápice, acho que o Roque Júnior foi mais zagueiro que o Davi Luiz, e aí tem a questão da Copa do Mundo contando também, né, que o Davi Luiz não foi campeão do mundo, e acho que aí eu voto pro Roque Júnior, sim, e nunca gostei muito do Davi Luiz como zagueiro, né. Acho que o Davi Luiz, ou talvez ele precisasse, né? Acho que eu defendo muito a tese que a seleção de 2014 devia jogar com 3 zagueiros, né? E acho que o Davi Luiz funcionaria muito bem como o Edmilson de 2002, né? Acho que você poderia botar o Thiago Silva pela direita, o Miranda pela esquerda, que sequer foi convocado, mas voava no Atlético de Madrid, e o Davi Luiz fazendo o papel que o Edmilson fez na Copa do Mundo 2002. Acho que ele sairia muito bem. Mas quiseram botar, não quiseram. Acho que também o Filipão... Conheci o Mineirão. Não, mas acho que o Filipão não teria coragem, assim, acho que não só o Filipão, mas nenhum técnico teria coragem de vir com 3 zagueiros, que ia apanhar pra cacete, né? Ia apanhar pra cacete. Então, mas o Davi Luiz, depois da Copa, inclusive do fiasco, ele é recuperado em parte no Chelsea, fazendo esse papel que o Vitor tá lembrando aí, né? De terceiro homem. Com o Antônio Conte, né? O Antônio Conte. E a coisa maluca, porque exatamente contra a Colômbia ele fez um golaço de falta. Foi eleito melhor em campo nesse jogo. No jogo seguinte... eu não me lembro do que o Fernandinho para mim. Então, eu não me lembro se eu cheguei a twittar isso, e talvez eu possa até estar me colocando... da época do André Rizek. Um beijo, Rizek. Então, mas eu não sei se eu posso estar jogando contra mim, porque eu não sei se eu tuitei isso, mas falar, com certeza eu falei. Até as quartas de final, eu colocava o Davi Luiz para ser o melhor da Copa, junto com outros. Até as quartas de final, eu falava que o Davi Luiz estava brigando para ser o melhor da Copa, com uns outros 4 ou 5. Isso eu falei com certeza e não achava absurdo.
que até as quartas de final, a Copa dele era excepcional. Vitor, só para deixar claro que a gente está ao vivo aqui em todas as redes sociais, a gente não tem como editar esse trecho, como você pediu depois, desesperadamente agora, já está pedindo pelo WhatsApp. Não, Vitor, estamos ao vivo. Não, já está falado. Já tá falado, mas enfim, ponto para Roque Júnior. Tá 2-2, né, senhores? Para o time de 2002 para 2013, 2 para 2005. Agora é com você, Vitor Sérgio Rodrigues, Marcelo de 2013 e Gilberto de 2 Copas do Mundo, aquele que era irmão do Nélio, lateral, meia, muito bom jogador. Enfim, Marcelo 2013 ou Gilberto de 2005, Vitor? Marcelo 2013, Gilberto 2005. Então, se fosse, eu estou aqui fazendo um exercício para, se fosse considerar como eles estavam lá na época, Marcelo estava voando e o Marcelo é bem melhor no geral do que o Gilberto. O Gilberto acho que é um jogador também que não é tão reconhecido assim, mas eu voto no Marcelo. O Gilberto é muito bom jogador como meia, como lateral, muito bom, muito importante, mas enfim, assim, induzir votos. Bruno Formiga, Marcelo ou Gilberto? Eu acho que aí, em qualquer ótica, vai dar Marcelo, né? Acho que o Gilberto chegava num momento bem bom também. Jogou bem, inclusive. O Gilberto foi muito bem na Copa das Confederações. Sim, muito demais. bem. Bom jogador. Eram 2 laterais bem técnicos naquele momento, né? O Brasil tinha. Mas não dá, não, cara. O Marcelo, pra mim, tá na categoria craque de lateral esquerdo. E ele disputa com outra galera, assim. Eu acho que o Marcelo tá brigando aqui, ó, fora da tela. E o Gilberto aparece aqui com os mortais. Então, e sempre lembrando que o Marcelo era absoluto, perdão, em 2013, e o Gilberto, assim como o próprio Cicinho, eram reservas de laterais que não foram, como o Cafu e Roberto Carlos, embora que se discutisse, principalmente do lado direito, e até a gente até falava, não sei nem se era no ar ou um pouquinho antes de começar, em relação àquele balotaggio, que eu acho linda a expressão italiana, entre Cafu e Cicinho, né? Então, assim, não era a equipe titular do Brasil em 2005, mas, enfim, é o nosso recorte, ou seja, Brasil 2013, Brasil 2005, títulos de Copa das Confederações. Então, ponto para 2013, Marcelo contra Gilberto, 5-2. Eu fui pesquisar aqui, Mauro. Por favor, pesquisei no Twitter, tem eu respondendo a uma pessoa sobre o Davi Luiz, aí eu respondo assim, ó. Antes do 7-1, a Copa do Davi Luiz beirava a perfeição. Isso é inegável. Até falei que ele estaria na briga para melhor. 3 pontinhos. Então, tá aqui no Twitter, né? Então, Twitter verdade. Aí você pode ver, porque até hoje eu tô olhando esse Twitter, é de 17 de junho de 2015. Esse tweet hoje ele tem uma resposta, que eu não sei qual foi a resposta, nenhum retweet, nenhuma curtida. Vamos ver como ele estará em domingo. Não vou. Eu não apago o Twitter, então. Tá certo. Aliás, os administradores de crise, reparem, todos os tweets que são batom na cueca são entre 2010 e 2012. Repare, qualquer que seja o assunto, youtuber, influencer, prefeito, Neymar. É tudo 2010 a 2012. É o momento que mais falava bobagem na história da humanidade. Bruno Formiga, é para você agora. Os volantes, os primeiros volantes. Em 2005, Emerson, o Puma. Em 2013, Luiz Gustavo. Quem é o melhor? Ou quem foi melhor? Emerson 2005 ou Luiz Gustavo 2013? Cara, eu acho que vou de Emerson aí, mas assim, o Luiz Gustavo chega muito bem na Copa das Confederações e acho que foi um cara bem injustiçado em alguns momentos, sabe? Com um passe muito bom, fazendo um papel de antagônico ao que as pessoas cobravam daquela seleção e tal, mas eu vou ficar com o Emerson. Sem muita convicção, então, tá? Só para constar, acho a disputa bem. Eu não sou fã de nenhum dos dois, assim. Acho que o Brasil produziu e pode produzir volantes bem melhores para a função, como logo depois surgiu o Casemiro, dono da função, e assim, na boa, para mim, o Casemiro é melhor que os dois, mas muita coisa. Interessante questão levantada pelo Bruno Formiga. VSR, Emerson de 2005 ou Luiz Gustavo de 2013? Então, eu acho que o Luiz Gustavo, ele peca muito, assim, ele paga muito aqui no Brasil aquele combo de jogador que não se identificou muito com nenhum grande clube aqui no Brasil, nem a favor nem contra, né? Às vezes ele poderia ser odiado por alguma grande torcida, que isso já traria alguma identidade para ele. É um volante assim que é muito mais um circulador de bola que na média o brasileiro não gosta muito, enfim, mas foi um jogador muito importante, né? Eu tô fazendo um trabalho aqui de pesquisa sobre Champions League, e curioso, né? Tava pesquisando da final de 2012,
que o Bayern perde para o Chelsea, e depois eu descobri assim que muita gente aponta como um dos motivos, perdão, 2010, a final de 2010, que o Bayern perde para a Inter, e curioso, muita gente aponta que o motivo do Bayern ter perdido, você acredita? Foi que o Luiz Gustavo não jogou porque estava suspenso. Você vê como é que é assim, né? Vi muita gente, vi fórum de pessoas falando isso, algumas reportagens. Então, para você ver como é curioso. Acho que é muito equilibrado aí. Enfim, acho que a carreira do Emerson talvez tenha tido um pouco mais de brilho. Sem dúvida. Mas o que seria a grande Copa do Emerson, ele não jogou, que foi 2002, e muita gente... Né? E muita gente reputa como a saída dele como tendo resolvido o time, enfim. Para dar confusão, eu vou botar no Luiz Gustavo. 1-1. Interessante. O Luiz Gustavo merece mais reconhecimento e eu acho que o Emerson também. Mas o Emerson, uma historinha interessante. Em 97, eu estava com o Filipão e conversando com ele, tinha acabado de chegar ao Palmeiras e falando de seleção brasileira, e o Filipão falou, nem lembro como é que foi, entrou no assunto. Quem me ligou hoje à tarde foi o Zagallo, que dirigia a seleção brasileira em 97. Sei lá, outubro, talvez, não, um pouquinho mais, não, mais cedo, assim, sei lá, setembro de 97. E o Zagallo me perguntou o que eu achava do Emerson, que foi meu jogador, eu lancei no Grêmio, o Emerson era meia mais era meia atacante. Era meia de pisar na área. Exatamente, pisar na área. Aí o Zagallo tem a seguinte ideia, o Filipe me contando, fora do ar, o Zagallo está pensando em botar o Emerson de cabeça de área. Eu falei, e ele funciona? Eu falei, o Filipe acho que não tem velocidade para isso, tem inteligência tática, mas acho que não vai funcionar, não sei o que o Filipão, que o Zagallo quer com o Emerson de volante. E foi volante, e era o capitão do Filipão. Você vê, cara, e o cara que o conheceu da base, levou pro time de cima do Grêmio em 94. Você vê como as coisas mudam, é muito interessante, nunca vou esquecer isso, então, como as coisas mudam, né? E do cara que foi o capitão, ou seria o capitão do Filipão 5 anos depois na seleção brasileira. Então, as coisas mudam, e para mim, só para dizer que eu voto no Emerson, tá? Eu acho muito mais jogado que o Luiz Gustavo. Agora, pra você ver como é que é, né? O Tite, entre aspas, dispensou o Marquinhos do Corinthians, porque não é... Né? Dispensou não, autorizou que ele saísse porque não via muito futuro, né? E ao mesmo tempo o Tite no Corinthians era o único cara mesmo que confiava no zagueiro que ele tinha trazido do Bragantino, que era o Felipe, que hoje para mim merecidamente tá na seleção. Se bobear, faz até com o Marquinhos. Coisa do futebol. Bom, então, voltei para o time de 2005, o Emerson eu desempatei contra o Luiz Gustavo. Outros volantes que saem para o jogo. Um que pisava na área, ou que pisa ainda na área divinamente, e outro que deve estar jogando. Aliás, Zé, me atenda, por favor. Está jogando demais e correndo demais ainda. Paulinho, de 2013, eleito o segundo melhor jogador da Copa das Confederações, bom lembrar, e Zé Roberto, para mim, o melhor jogador do Brasil, um ano depois, na Copa da Alemanha, em 2006, uma função que ele praticamente só exerceu naquele momento na seleção brasileira. Paulinho contra Zé Roberto, e agora é você, né, BC? Se eu não me engano, o Paulinho foi bola de bronze. Eu acho que ele foi o segundo. Ele foi terceiro. Viu? Não, acho que o segundo foi Iniesta. Eu vou ver aqui, porque eu mandei essa foto recentemente pro Bruno Formiga. Verdade. Eu vou olhar aqui, porque o Bruno Formiga me sacaneia. Isso mesmo. Neymar, bola de ouro, Iniesta, bola de prata e Paulinho, bola de bronze. Tá aqui, inclusive. Eu reescrevi isso, eu sempre achei que era o contrário. Tô curioso para ouvir esse voto aí do eu acho que o Paulinho, na verdade, foi o melhor jogador da Copa das Confederações de 13, na minha opinião. Para mim, ele foi o melhor jogador da Copa das Confederações. O Formiga diz que é voto cult e tudo, mas eu banco jogou pra cacete mesmo. E sustento. Mas como não é o assunto aqui, então se você... É Zé Roberto ou Gilberto Silva? Não, Zé Roberto. Zé Roberto? Então... Para mim não tem dúvida, Zé Roberto muito mais jogador que o Paulinho em qualquer tempo. Cara, Formiga. Lembrando como chegou a competição, eu acho que o Paulinho chegou voando. Inclusive, para mim não foi o melhor, mas tá na briga ali de segundo, terceiro e tal. Ele jogou uma barbaridade. Inclusive ele faz uma final fantástica. Soberba. Eu vou jogar a bola pro Mauro, assim, para mim não tem comparação como jogador, não vejo comparação aqui, mas no momento, assim, o que entregou naquela Copa América, ou naquela Copa das Confederações, eu vou votar no Paulinho, e assim, eu acho que vai ficar fácil pro Mauro decidir, mas vamos ver. Bom, eu gosto do Paulinho, não pelo que eu conhecia, mas pelo que me falavam lá no PAEC, no
Pão de Açúcar Atlético Clube dele. Ó, tem um moleque aqui que é muito bom, tentamos negociar com o Palmeiras, mas aí o cara negociou duro aqui, o seu Abílio, o Diniz e tal, não fechou, ele foi pro Bragantino. Aí eu vi jogar pelo Bragantino no Pacaembu contra o Corinthians, fiquei encantado. Eu falei, já tava meio esperto, me falaram esse cara, fiquei muito, falei, pô, o cara era bom, né? Aí queria que ele fosse pro Palmeiras mesmo, não foi pro Corinthians, falei, cara, o Corinthians tinha acabado de negociar o Elias, falei, pô, onde vai arranjar um novo Elias? Eu lembro de ter falado em algum lugar, vai para mim chegar um cara que é melhor, que tem potencial para ser melhor que o Elias, que para mim foi o Paulinho. Sou muito, muito fã do Paulinho. Gosto pra cacete dele. Ele no Tite, quando chegou em 2016, esse tempo de 2016, foi o melhor jogador para mim até a Copa do Mundo, tal. Na Copa nem tanto, como todo o Brasil. É o artilheiro entre os volantes da história da seleção brasileira. É impressionante o que faz o Paulinho. Aquela partida no Uruguai, em Montevidéu. O Paulinho, para mim, na Copa das Confederações, em 13, jogou mais do que o Zé Roberto jogou na Copa das Confederações em 2005. Mas, repito, o Zé Roberto, na Copa de 2006, para mim, foi o melhor brasileiro naquela Copa. Ele não merecia o que aconteceu. Aliás, o único que esteve na seleção da FIFA. Na seleção da FIFA, merecidamente. O monstro Zé Roberto, inclusive, um dos grandes motivos de orgulho da carreira dele, posso falar, porque, repito, é um dos livros que eu estou escrevendo, é a autobiografia do Zé Roberto. Mas eu fico, exatamente, no recorte Copa das Confederações, eu fico com o Paulinho. Na carreira, para mim, não, embora eu adore o Paulinho, eu acho que eles não se comparam, o Zé Roberto é mais. Mas nesse critério, para mim, 2005, 2013, eu fico com o Paulinho. É isso. Bom, Quase que não sai esse voto aí, Vitor Sérgio. Não, isso com certeza. Mais Mauro Betti impossível. Aí, convenhamos, é uma situação delicada. Inclusive eu soube que o Mauro solicitou à produção que tivesse uma terceira pessoa para os casos de empate, mas não foi aprovado por questões orçamentárias, como diria o Cacete Planeta. Maravilhoso. É você, né, Bruno, agora, a vez. Oscar, isso nunca acho que aconteceu na história da seleção brasileira. Um camisa 10 de uma Copa do Mundo, 4 anos depois e com idade para isso, nem a família dele cogitava Oscar na Copa de 2018. Mas vamos lá. Oscar de 2013 ou Kaká de 2005? Bruno Formiga. Acho que aí é mole, né? Kaká. Por tudo, assim. Eu gosto do Oscar. Não, eu também gosto, mas aí a disputa ela é bem desleal, acho que com o Oscar, sob qualquer ótica, assim, dentro do argumento do Vitor, acho que dá Kaká, dentro do meu, acho que dá Kaká, do seu, acho que até do próprio Oscar, se chegar para ele, Oscar aí ele tem como. Kaká, um voto, Vitor Sérgio. É isso, eu tô seguindo aqui, o meu é Kaká, e se você for pegar ali como eles chegaram à Copa das Confederações, também não tem muita dúvida. A gente tem que lembrar que essa Copa das Confederações, ela é na esteira da final da Champions, né, de 2005, do Milagre de Istambul, e a atuação do Kaká em 70 minutos daquele jogo é uma coisa inacreditável. Assim, o que o Kaká faz no primeiro tempo, com uma dupla de volantes, Xabi Alonso e Gerrard, é um troço de maluco. Os dois correndo atrás do Kaká, assim quase com... O que ele dá pro Crespo, sensacional. Mas tudo. Eu tô falando porque eu revi esse jogo, comentando o jogo pro Esporte Interativo na TNT e no Facebook, e vi o jogo todo de novo, né? Eu mesmo não me lembrava que a atuação do Kaká em 60 minutos de jogo, até o Liverpool virar, a atuação do Kaká é uma atuação magistral para um garoto, né? Para um garoto que tinha 2 anos de Europa enfrentando Xabi Alonso e... É isso. E Gerrard. Vai com você, então, o VSR. Bom, deu Kaká, ponto para o time de 2005. 2013 com o Hulk. E 2005 ainda, com que saudades desse Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, você, VSR. Vamos poupar tempo ou não? Vamos poupar tempo. Poupa tempo, Hulk. Poupa tempo sem viés ideológico. Hulk, sem viés ideológico. Poupa tempo sem viés ideológico. Hulk, maior porta-mala da categoria e muito bom jogador, contra o Ronaldinho Gaúcho, Bruno Formiga. Não tem como. Aí o poupa tempo que, inclusive, o Vitor Sérgio já experimentou, um dos grandes serviços de São Paulo, né? Um negócio que... rapaz, é bom mesmo. Fiquei impressionado quando... dá certo, né? Fiquei impressionado quando tive que te renovar minha carteira de motorista, uma coisa impressionante. É muito bom mesmo. Então, ponto para Ronaldinho Gaúcho 2010, 2005 do time do Parreira. Vamos lá. Você, né, Bruno Formiga? Neymar, de 2013, melhor da competição, contra Robinho, que jogou sempre muito bem na seleção. O Robinho é daqueles casos que, para mim, jogava até mais na seleção do que no clube. Neymar contra Robinho. É engraçado. Hoje, inclusive, eu gravei
esses dias, um Polêmicas Vazias clubista, ser focado na seleção. Aí a disputa é Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Neymar. Quem jogou mais com a camisa da seleção? Porque parece meio óbvia a resposta, mas a verdade é que o Kaká e o Ronaldinho, em alguns momentos, eles eram um no clube e outro na seleção. Eles sempre estiveram muito distante da realidade, clube e seleção. O Kaká talvez até tenha rendido mais enquanto seleção próximo ao clube. O Ronaldinho esquece. Ele era um aqui e outro completamente diferente. O Neymar sempre andou muito, muito próximo. E tipo assim, você fala, o Robinho jogava mais na seleção do que no clube. O Kaká, às vezes, o Neymar, às vezes é difícil distinguir, porque ele tem uma porrada de jogo que ele foi muito bem com a camisa da seleção, e tipo assim, acho que em qualquer ótica, para mim ele é mais driblador, melhor passador, mais finalizador, mais decisivo, mais armador, mais tudo que o Robinho. Agora, antes, daqui a 10 anos, em 2005, o Kaká, o Neymar já devia jogar mais que o Robinho, e bobear na base. Não, aí não. Aí tá sacaneando. Vai, o PSR. Aí é aquela retórica para marcar, né? Não, aí não pode. Aí você tá fazendo aquele exagero, como a gente diz, o Bruno Formiga não erra para menos, então aí você tá errando para mais. Parecendo jornalista esportivo. Não, acho que o Neymar se impôs nesse debate, assim, de uma maneira, mas a gente não pode esquecer que o Robinho ali, ele teve uma... Na seleção, o Robinho sempre jogou muito, muito mesmo. E acho que até, se você pegar, muita gente trata a carreira do Robinho na Europa como uma chacota, eu discordo frontalmente. Eu acho que a carreira dele não foi o que ele se propunha a ser, mas acho que foi uma carreira sólida. O último título do Milan tem o Robinho jogando muito. Os 2 títulos que ele ganha com o Real ali naquele meio de 2000 meio da década passada, ele foi importante, não foi protagonista, mas foi importante. Então, enfim, mas dito isso, eu acho que não cabe mais comparação, nem no recorte histórico, nem no recorte daquele momento, embora o Robinho tenha jogado muito, muito, muito na Copa das Confederações. Ponto para Neymar, como era de se esperar. Para fechar aqui, lembrando que no nosso Mano a Mano não tem os treinadores, mas depois eu vou perguntar rapidinho a opinião de cada um. Fredão, que foi muito bem na Copa das Confederações de 2013, e Adriano, que foi demais, eu que já dando o meu spoiler, na Copa de 2005 na Alemanha, na Copa das Confederações. O Vitor Sérgio, Fred de 2013 ou Adriano, Imperador de 2005? Então, para mim não há comparação dos dois em termos de qualidade. Acho que o Adriano é muito mais... teve muito mais potencial e qualidade que o Fred, mas respeito muito o Fred e que teve uma carreira muito mais longa do que a do Adriano, né? E aí acho que é ponto para o Fred aí nesse aspecto. Ele, mesmo com todas as dificuldades e em parte da carreira tendo algumas dificuldades, inclusive extracampo, ele levou a carreira dele mais longa do que a do Adriano. Mas tanto no recorte de quem jogou mais, tanto no recorte daquele momento, embora o Fred tenha feito uma boa Copa das Confederações, fez um gol até deitado, Adriano. Adriano, 2005. Bruno Formiga, Fred 13 ou Adriano 2005? Acho que o Adriano chega voando naquele momento, né? Inclusive faz parte desse quadrado super potente que quando passa a encantar tem ele e o Robinho, e aí depois tem o incremento do Ronaldo Fenômeno nesse quadrado Formiga, que não existe. Formiga, o Adriano foi tão bem que ele se impôs no quadrado. Sim. Porque o normal seria você, achei aqui o quadrado, vou manter o Robinho, tiro o Adriano e boto o Ronaldo. Isso era o normal. Ele foi tão bem que ele falou, quero ver me tirar agora. E não tirou. Fica quase que insustentável, assim, o Parreira acaba dando um peso ali, ele deslocou todo mundo dos seus melhores papéis, né? O Ronaldinho, que jogava aberto pela esquerda, passa a ser um meia central ilhado e com dificuldade. O Kaká, que era um segundo homem no Milan, chegava muito à frente, passa a virar um armador lá atrás, e Ronaldo e Adriano se estapeando por espaço dentro da área, e aí de fato é um time que nunca saiu do papel, né? E a gente tem que fazer meia culpa aqui, porque as nossas redes sociais cansam de exaltar o time de 2006, e toda vez eu e Vitor, e acho que o Mauro também, a gente fica sendo marcado para falar, vocês não trabalham na mesma empresa? Porque os meninos cansam de meter o pau nesse time, e vocês ficam exaltando, enfim, tem o que fazer, né? Toda semana tem essa foto guardado para ser postado aí. Não, mas faz parte, né? Eu sou frontalmente contra, já gravei vídeo sobre isso, então não... acho que o endesamento da seleção em 2006 é dos maiores erros da nossa imprensa, e aí está incluído
o editorial do Esporte Interativo que entende diferente, e eu respeito, só não concordo. E uma coisa que eles geram, eles não geraram título, mas eles geram engajamento, isso aí não tem dúvida. Isso é verdade. Só para dizer que, não vou dizer que fosse endeusada, mas se imaginava que ela podia ter jogado no futebol que realmente ela nunca conseguiu jogar, mesmo na Copa das Confederações. Mas o potencial dela era muito forte, era muito bom. Dito isto, acho que é o Adriano. Eu acho até assim que na disputa entre recursos de finalização, eu acho que, por exemplo, o Fred é um cara que tem mais ferramentas de finalizar. O Fred, ele tem muito mais questões físicas que ele precisa passar, porque ele não é tão rápido, ele não é tão forte, ele talvez não tenha tanto gestual corporal para se livrar de marcação, e mesmo assim, ele conseguiu entregar em alguns momentos o mesmo perigo que o Adriano, que era muito mais forte fisicamente, muito mais ágil, muito mais alto, mais tudo. E mesmo assim, o Fred cabeceava melhor, finalizava, acho que de dentro da área, melhor que o Adriano, perna canhota e direita, se você fizer o equilíbrio, só que com a perna esquerda o Adriano fazia basicamente tudo isso aí, então... E o Fred 2 Copas, né? O Adriano acabou se perdendo. Assim, eu gosto demais do Fred, mas assim, o Adriano era monstro. Como aquele time tinha potencial para ser, não foi. Também por essas questões táticas, muito também porque o Ronaldinho Gaúcho largou o futebol. O Fred era para ter sido de 3 Copas, né? Podia ter sido de 3 Copas, o Adriano também. E com detalhe, no jogo de Frankfurt contra a França, o Parreira quase que desesperado falou pro Ronaldinho Gaúcho: faz o que você quiser, onde você quiser. Cara, o Ronaldinho Gaúcho estava atrás do estádio, cara. Uma das partidas mais pavorosas que eu já vi de um cara. Falar nisso, assim, eu acho que vale o parênteses. Eu tenho certeza de que foi o melhor do mundo, com a pior atuação em Copa que eu já vi, mas disparado. Horrorosa. Eu, desesperado. Eu confesso que no segundo tempo, até pelo desespero, estava no estádio trabalhando e fiquei com o meu olho. Aliás, como eu faço muitas vezes, vendo o Messi, só olhando o Ronaldinho, mas infelizmente no sentido de me irritando com o Ronaldinho. E que tá aqui um cara que é de primeira hora mesmo fã do Ronaldinho, eu repito sempre, rapidinho, eu tive a felicidade de fazer a primeira transmissão em rede nacional do Ronaldinho Gaúcho, quando era só Ronaldo, em 97, em fevereiro, Brasil e Chile no Sub-17. E naquele jogo foi um maior chute que eu dei na minha vida, também não era difícil. O J. Júnior pergunta: no final do primeiro tempo, o Brasil 1, Chile 1, o destaque é esse garoto Ronaldo, né, Mauro? Eu falei: isso era fevereiro de 97. Eu falei: ô Jota, hoje a gente vive a expectativa para a Copa de 98 da dupla Rorô, com Zagallo, Romário e Ronaldo. E ainda brinquei assim, sendo bem... Não vou ter uma sodada, acho que eu bem afobado, tipo jornalista esportivo, pode anotar, em 2002 vai ser Rorô, mas Ronaldão e esse Ronaldo aqui do Grêmio. E assim, tá gravado, mas assim, o resto depois eu errei tudo. Mas essa aí, é o talento absurdo. Por isso me irrita o Ronaldinho, mas não me irritam vocês. Ponto para a equipe de 2005, deu 6 para a equipe de 2005, campeã na Alemanha, 5 para a equipe de 2013, campeã no Brasil. Para desempatar, então, o Parreira de 2005 ou o Filipão de 2013, Bruno Formiga? Não, peraí, tá quanto? Tá 5-5? Não dá. 6-5. Ah, tá. Cara, vai empatar essa bagaça aí. Apesar de ele ter chegado sob vários questionamentos, eu acho que ele conseguiu pegar um momento tenso. Ele entregou alguma paz, ele entregou algumas soluções, ele cometeu um erro gravíssimo contra a Alemanha, é verdade, mas tipo assim, o Parreira tinha muito mais peças e não conseguiu transformar em time em momento nenhum. E insistiam em ideias que eram ruins, e eu acho que conceitualmente o Filipão sempre foi mais técnico que o Parreira, assim. Apesar do Parreira ser um técnico teoricamente que soltasse mais o time e não sei o quê, o Filipão sempre teve mais repertório. Eu acho que aí é muita coisa o Filipão. Vitor Sérgio, Filipão 2013 ou Parreira 2005? Então, cara, as pessoas que me acompanham sabem que eu tenho muitas críticas ao trabalho do Parreira, né? E críticas, inclusive, pré-2005. A começar, por exemplo, vamos ser verdadeiros, vamos ser justos. O Romário só foi convocado contra o Uruguai porque o Evaí se machucou no jogo anterior. Se o Evaí está à disposição para o jogo com o Uruguai, o Romário não seria convocado ali. Mas talvez ele fosse para a Copa do Mundo? Talvez. Ou talvez não. Então, né, só para pontuar isso aí. Aí ele fala, não, mas é porque não tinha jogador. E teve vários que ele poderia ter testado, não testou. Poderia ter testado de verdade o Rivaldo, poderia ter testado de verdade o Edmundo, enfim. Mas em 2005 o Parreira me irrita profundamente.
nesse ciclo, profundamente, a começar pela convocação dele, que ele fala uma das maiores barbaridades que eu já ouvi no universo do futebol, que é: a minha convocação o critério é não ter critério. Eu, se sou presidente da CBF, eu falo: fera, nem termina, pode ir embora. Como assim? Pode ir embora, pô. Se você não tem critério para convocar, pode ir embora. Não termina, não. Pode ir embora. Vai embora, que eu vou e a convocação vai ser amanhã. Porque não dá, porra. Não dá. O cara fala assim: vocês vão perguntar. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei que vocês vão me perguntar por que eu tô levando um que tá fora de forma e o outro não. E eu já vou dizer: o critério da convocação é não ter critério. Porra! Aí não, porra. Aí tu tá me sacaneando, porra. Não faz isso comigo. Aí não. Se eu sou presidente, eu falo: pode ir embora. Tá aqui. Toma aqui. Tô te devendo isso aqui. Pode ir embora e vai embora. Então, para mim, não tem nenhuma dúvida que é o Filipão. E repito, em 2013, o futebol que o Brasil jogava em 2013 era um futebol pronto não, mas era um futebol esperado de uma seleção naquele momento. Em 2014, o Brasil chegou destruído ali, o Paulinho muito mal, o Fred estava péssimo, os dois laterais não chegaram bacana em 2014, então isso desmontou. Mas o futebol que o Brasil jogou em 2013 era o futebol que todo mundo estava jogando. Era o futebol de marcação, pressão alta, era o futebol de tentar fazer gol cedo, como o Brasil fez gol cedo em todos os jogos da Copa das Confederações, era o futebol de sair rápido, era o futebol do jogo direto. Então, era o futebol de quando o time subia, rodar a bola, que rodava. Então, em 2013, o Filipão armou um time que não devia nada às grandes seleções. Né? Por exemplo, a que ganhou, a Alemanha. A Espanha tinha um outro perfil, era claramente outro perfil. Mas o que o Brasil jogava era algo muito, muito parecido com o que jogavam os principais times do mundo. E em 2014 não funcionou porque todo mundo meio que chegou baleado ali, né? Aí depois, como eu via hoje mesmo numa co-irmã, embora na co-irmã nível internacional, uma estafeta interessante, uma Copa do Mundo com todos os campeões de Copa do Mundo, desde 1930, por fase de grupos, tal, se juntando, um sorteio lá, e vai fazendo, né? E a final dessa co-irmã deu o Brasil de 1970, como acho que todo mundo esperava, contra a Espanha de 2010. E qual foi o resultado final nessa análise de um hipotético jogo entre Brasil de 70 e Espanha de 2010? Deu Espanha de 2010. E por aqui eu vou ficando e tchau. Aí tu me ferra também, né? Valeu, gente.